Igreja, eu gostaria de compartilhar nessa noite uma palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, do Evangelho, tá? Evangelho de João. Não precisa ficar de pé não, tá? Só abre a sua Bíblia lá, porque a gente vai dar uma caminhada dentro desse Evangelho. O pastor falou, e logo no início do culto, falou que nada nos separará do amor de Cristo. E quando eu penso nos Evangelhos, eu acho que João é o que mais caracteriza esse aspecto de amor, né? Essa característica que Jesus trouxe para a nossa vida, para nosso dia a dia, essa característica de amor. Parece que João ele viveu muito isso de perto, né? Aquele que era mais chegado de Jesus, né? É interessante a gente perceber também que isso aí só aparece no livro de João também, né? Então é João falando de João. Mas é interessante que provavelmente ele falava isso por quê? Porque ele se sentia amado por Cristo, ao ponto de entender que ele realmente estava muito próximo dele. Isso é maravilhoso, né? Quem sabe no final desse culto você vai sentir dessa mesma forma, amado por Cristo de uma forma muito maior do que você entrou aqui. Amém? Os evangelhos narram o ministério de Cristo aqui, né, enquanto ele esteve, e esse que a gente vai usar nessa noite para essa palavra, que é o de João, ele apresenta Jesus de uma forma muito particular do que dos outros, né? Os outros, Marcos, Lucas, Mateus, eles são ali muito parecidos, têm as suas características, né? São pontos de vista de pessoas diferentes falando do mesmo Cristo, tem os pontos de vista diferentes, mas eles são bem parecidos. João não. João ele dá uma diferenciada quando ele vai falar de Cristo, quando ele vai falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala de uma maneira diferente, e por isso que eu peguei esse evangelho para compartilhar com os irmãos nessa noite. João começa a apresentar a Cristo, e nós como cristãos, o nosso foco é Cristo, amém? Não tem mais nada importante do que seguir a esse Cristo, amém? Todo discipulado que a gente faz, o que a gente faz aqui é com um objetivo, com um alvo só, como disse Paulo, né? Prossigo para um alvo, esse alvo está fixo e não tem nada que me faça desviar desse alvo, porque eu tenho um prêmio para chegar lá, e eu vou alcançar. Esse é o alvo. Então João ele apresenta Jesus de uma maneira muito interessante. Ele vai falando logo no início do livro, se você abriu aí, no capítulo 1, versículos de 1 a 2, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. João ele deixa bem claro ali quem era Cristo. Ora, ele era Deus, ele estava com Deus, e desde o princípio, ou seja, Jesus já está nessa história desde o início da criação de tudo. É uma maneira muito poética que João tem que apresentar a Cristo Jesus, né? Parece uma leitura tirada de um poema, mas é uma leitura de quem viveu e soube que era amado por Jesus. Por isso que ele coloca dessa forma, deixando bem claro que esse Cristo a quem ele servia era da mesma essência, da mesma propriedade de Deus, divindade absoluta do Senhor. Se você continuar no versículo, também no capítulo 1, no versículo 14, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? João 1,14. Então ele declara também que esse Cristo, cheio de amor, da mesma essência de Deus, deixa tudo muito bem claro. Ele diz que habitou entre nós e se fez o quê? Carne. Então Jesus Cristo foi 100% Deus, da mesma forma que foi 100% homem. Essa é a maneira que ele vem e apresenta Jesus para aqueles ouvintes dele, para as cartas, para os escritos que ele direcionou. E dentro dessa visão de uma apresentação de um Cristo Jesus, eu queria destacar dentro desse livro, do Evangelho de João, 3 tópicos que vão nos trazer à tona uma outra visão. É muito bom quando alguém, você convive com alguém, você começa a identificar traços naquela pessoa que você olha a fulano de tal, é assim, assim, gosta disso, gosta daquilo. Então eu consigo dizer, se eu conviver muito com o Christian, quem é o Christian, né? Convivi muito com ele, eu sei que ele gosta daquilo, não gosta daquilo outro, o time que ele torce, né? Como é que ele é, o trabalho dele, a área dele, eu começo a apresentar tudo, mas eu não vou conseguir, por mais próximo que eu esteja a ele, dizer exatamente quem ele é. A única pessoa que pode dizer exatamente quem o Christian é o Christian. Ele vai ter a visão e a certeza de quem ele realmente é. E Jesus foi um
negação ou dúvida do entendimento de quem ele era. Isso é maravilhoso. A convicção do ministério que Deus tinha colocado sobre a vida dele, que o Pai tinha colocado sobre ele, quem ele era, a sua missão, o que deveria fazer, no tempo que deveria fazer, o discipulado que ele estava muito claro. Então Jesus é a melhor pessoa para a gente começar a entender quem ele é. Talvez alguém já tenha falado de Jesus para você em algum momento, e você se chegou a esse evangelho e estava vivendo uma vida de um jeito, mas quando você tomou posse desse Cristo para a sua vida, coisas a mais foram acrescentadas, não foram? Alguma coisa a mais mudou. Agora não. Agora eu não só conheço esse Jesus que todo mundo fala, mas agora eu estou conhecendo ele na essência, porque eu aceitei e ele está na minha vida. Então, dentro do Evangelho de João, vamos destacar 3 pontos em que Jesus se coloca dizendo quem ele era. É fantástico a gente ter essa visão de um João que fala de um Deus de amor, que movido por amor criou tudo, e que Cristo já estava desde o início, e que deixou os céus e veio para a terra e se fez carne, tudo por amor a nós. Mas e quem Jesus diz que ele é? Esse seria o tema da nossa palavra de hoje. Quem Jesus diz que ele é? E nós vamos ver isso durante 3 momentos nesse evangelho maravilhoso, que é o Evangelho de João. Para o primeiro ponto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, fiquem abertos no João, a gente não vai sair, vamos ficar só no João, no capítulo 6, no versículo 35, abre aí comigo, João 6, 35. Amém? E Jesus está dizendo, amém? Está assim na sua Bíblia também? Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Essa é a declaração de Jesus. Jesus está se colocando aqui, nesse momento aqui, nesse texto, como pão da vida, dando um sentido para nós. E Cristo, Jesus, ele foi extremamente pedagógico, sobre de maneira como só o amor de Deus poderia fazer, de envolver o público dele, todos estavam vendo ele, e fazer entender exatamente o que ele queria falar. E nesse momento ele vem e se apresenta para aquele povo ali como o pão da vida. Se você voltar um pouco depois na sua Bíblia, você pode ver em casa que isso aconteceu logo depois da multiplicação dos pães e peixes. Depois daquele momento maravilhoso, ele vem e se apresenta então como o pão da vida. O pão significa o quê? Sustento, o alimento, aquilo que vai evitar que você pereça de fome, que você fique fraco, que você fique desanimado, no termo correto, desnutrido do alimento. Então, o pão, quando Jesus se apresenta com o pão, é isso que ele está querendo trazer para aquela multidão, logo depois desse momento. E a gente começa a entender o porquê que ele faz isso. Algo que ainda acontece até hoje, e infelizmente em muitas igrejas. Isso acontece depois de um momento em que ele faz a multiplicação de pães e peixes. E Jesus, que sabia quem ele era, a sua missão, o seu propósito, o seu ministério, começou a perceber que as pessoas estavam seguindo ele, não porque ele se colocou como um pão da vida, espiritualmente falando, ou seja, eu sou aquele que vai te alimentar, que vai cuidar da sua vida espiritual. Não, as pessoas estavam seguindo ele porque viram que ele fez um milagre de multiplicação de alimento. Então começava ali o povo a querer seguir para proclamar ele rei. Ou seja, o milagre que aconteceu, e o milagre não tem um fim nele mesmo, eu sempre digo isso, o milagre não tem fim nele mesmo, amados. O milagre, todos os milagres apontam para algo. Quando Jesus vem e faz aquela multiplicação, ele está sinalizando que aqui no reino dele, o reino onde ele é Senhor, não haverá fome, não haverá motivo de ter uma preocupação das pessoas desfalecerem e morrerem de fome. E houve ali naquele momento o foco objetivamente no milagre. E as pessoas começam a buscar um Cristo, isso é bom, amém? Buscar a Cristo é bom, não é? Só que começam a buscar a Jesus pelos motivos errados. E isso é perigoso. Eu começo a buscar esse Jesus porque ele pode prover algo sobrenatural para a minha vida. O que? Um alimento de onde não existia a quantidade de pães e peixes. É lógico que se você for ver pela matemática, mas é impossível de dar para a quantidade de pessoas que estão naquele lugar.
Então o milagre que Jesus fez, trazendo um direcionamento de uma visão do que Ele é e o que Ele representa no reino dele, estava sendo distorcido. E as pessoas começaram a seguir a Jesus por um motivo errado. E infelizmente hoje parece que isso tem virado rotina em muitas igrejas. As pessoas têm ido para a igreja como se fosse um verdadeiro mercado espiritual, em busca daquilo que Jesus pode oferecer para a vida dela. Hoje eu vou no culto tal, na igreja tal, porque falaram lá que tem bênção de poder na área de cura. E aí parece que você chega naquele lugar, olha, procura a prateleira, qual é a prateleira? Não, prateleira da bênção espiritual, prateleira da salvação, da cura, essa aqui. E vai lá e pega a tua cura, bota embaixo do braço e volta para a tua casa feliz da vida com Jesus. Jesus pode providenciar a cura para a tua vida? Amém. Mas esse não é o objetivo, esse não é o foco. Entender Ele como um pão da vida, entender que aquele é o Cristo, Senhor, que vai estar nutrindo a nossa vida espiritualmente. Você vê um povo que estava provavelmente desnutrido de fé, desnutrido daquilo que é espiritual, porque eles viram o milagre, viram o sobrenatural, o espetacular, e não conseguiram linkar as coisas, continuaram vivendo só o natural. É pão e peixe, a comida, é isso que Ele pode nos dar, vamos fazer dele rei. Não conseguiram enxergar, amados, quando Cristo estava falando que Ele era o pão, é que Ele queria ser o sustento da vida de cada um daqueles que estavam ali, assim como Ele continua hoje querendo ser o nosso sustento, o nosso alimento diário, amém? Amém. Para que nós possamos recorrer diariamente a Ele, na tua casa, no teu joelho no chão, à noite, de manhã, no culto, na congregação dos santos aqui, louvando o Senhor, pedindo ao Senhor que dá do teu alimento, para que eu não tenha fome e não tenha sede. Porque se eu ficar desnutrido, eu corro o risco de te seguir pelo motivo errado. Essa desnutrição espiritual, essa desnutrição de fé faz a gente seguir a um Cristo pelo motivo errado. E aí você vai ficar batendo de canto em canto. Onde é que tem isso? Porque hoje eu estou precisando disso, é na igreja tal, você corre para lá. Onde é que tem a bênção tal? Porque hoje eu estou precisando disso e corre para lá. Mas e o Senhor, pão da vida, verdadeiro, que quer ter um relacionamento contigo? Aonde Ele está? Onde é que está essa busca? Onde é que está esse entendimento genuíno de que o Senhor quer te prover um alimento que não é um alimento do mundo, amados? Se fosse um alimento do mundo, ele não teria sido providenciado de uma maneira sobrenatural. O que aconteceu ali foi sobrenatural. É Jesus falando que o que Ele tem para mim, para a tua vida, é sobrenatural. Vai além do entendimento, vai além de pão, vai além de peixe, vai além de saciar a tua fome por um momento, mas é um alimento que vai saciar a nossa fome de eternidade, para nos conduzir para um reino de eternidade. E nesse sentido Ele é o nosso pão, Ele é o nosso alimento, Ele é o nosso sustento. Você está sentindo fraco, você está sentindo cansado, aonde é que você vai se alimentar, meu querido? É em Jesus. É ali que você vai se alimentar. Você não vai ficar procurando livro de autoajuda, você não vai ficar procurando coachings espirituais como a gente vê hoje. Não, eu vou me alimentar do pão da vida que está aqui em João. Jesus está falando que Ele quer ser o meu sustento. Então, Senhor, sustenta a minha vida diariamente, Senhor, sustenta a minha vida. O pão que eu tenho, eu vou comer agora. Se você comeu lá no seu almoço, eu tenho certeza que agora você já deve estar com fome de novo. Se você almoçou que nem eu por volta de meio-dia, 1 hora, agora você já deve estar batendo a fome de novo. E o que você vai fazer? Não é esse pão que Jesus estava falando. No versículo 6, 27, 26, perdão, capítulo 6, no mesmo capítulo, nos versículos 27 e 26, ele vai dizer: Jesus responde e diz: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem vos dará, para a este o Pai, Deus o selou. Amém? Está entendendo que não é alimento? O teu sustento Deus vai providenciar também. O pastor falou uma coisa maravilhosa aqui: na tua fidelidade no dízimo, eu tenho certeza que não vai faltar nada na tua dispensa, mas o que Jesus está se apresentando aqui é como aquele que vai te nutrir espiritualmente. Toda vez que tem essas expressões, na verdade, que se repete, mas é para você gravar bem isso. Então, o povo não buscou pelo sinal, pelo milagre, pelo sobrenatural, mas buscou pelo que era físico.
Que a gente possa avançar na nossa caminhada, entendendo então que nós não estamos buscando um Deus que simplesmente vai prover a nossa necessidade física, o meu alimento, o meu vestuário, sei lá, o teu carro, a tua casa, seja lá o que for, mas você está buscando aquele que tem o poder dado por Deus para te alimentar eternamente, não é hoje, não é amanhã, é eternamente, é um propósito de eternidade. É maravilhoso quando Jesus se identifica com isso, que você vê que ele mesmo vivendo, sendo como o próprio João fala, que a gente leu no início, 100% homem, encarnado, ele não está preocupado com o que é preso aqui, a nossa limitação, ele está pensando na eternidade, constantemente. Falávamos na célula na semana passada sobre isso, que às vezes a gente tem dificuldade de se desvencilhar de algumas coisas do nosso dia a dia, que são boas, que são agradáveis até o momento, mas que estão nos prendendo porque a gente não conseguiu ainda entender a dimensão da eternidade da nossa vida. Quando nós começamos a entender uma dimensão de eternidade, tudo que é bom é passageiro também, assim como tudo que é ruim. Então você não está mais preso a nada, porque o teu foco está na eternidade. Se o teu dia está maravilhoso, glória a Deus, usufrui de tudo, mas o teu foco está na eternidade. Se o dia está difícil, joelho no chão, orando ao Senhor, mas com a cabeça erguida, avançando, por quê? Foco na eternidade. Foco naquele que pode me dar o sustento diariamente. Alimento vindo da parte do Senhor. Não é só o pão, não é só o peixe aqui no caso, não é só aquela questão física, a fome a gente vai sentir todos os dias. Mas o Senhor está querendo despertar a gente a ter uma fome espiritual diária. Porque se Ele está se declarando como pão, significa que todo dia que você sentir fome, recorre a Ele, que Ele vai te dar alimento. Se a pessoa sente na mesma intensidade que sente a nossa fome física, também sentimos a fome por esse pão vivo que é Cristo Jesus. Passou a hora do almoço, você já fica agoniado, não fica? O estômago já está aqui, está dando uma dor de cabeça, a vista está ficando até embaçada aqui. Já pensou se a gente sentisse isso também quando estivesse com fome do Senhor, fome desse pão vivo que está se apresentando aqui no livro de João para a gente? Já começasse a dar um incômodo, calma aí, está acontecendo alguma coisa aqui, o que é? Estou faltando alimento, joelho no chão, vou orar, vou para a devocional, é culto, é ministério, é discipulado, é trabalhar, Senhor, estou alimentado do teu pão espiritual, Deus. Vida de fé, na certeza de que tudo que a gente faz não se finaliza aqui, não é só bem material, tem uma eternidade, é uma dimensão que vai muito mais além, amados. É desafiador pensar dessa forma, eu estou vivendo isso todo dia, mas é maravilhoso viver pensando dessa forma, que é maravilhoso meu dia sendo bom ou sendo ruim, glória a Deus por ele, porque eu não vivo somente por ele, mas eu vivo de eternidade, separado. A gente está falando muito disso na escola dominical, né? Sobre o milênio, o dia que o Senhor vai voltar para resgatar a sua igreja. Esse é o nosso foco. Nós vivemos com um projeto de eternidade. Vai usufruir de tudo, meu irmão, minha irmã. Isso não é uma palavra para você se desapegar e para um monte ficar sozinho lá, sem nada, só bebendo pão. Não. É para você usufruir do melhor dessa terra, mas nunca perdendo o foco de quem é o seu verdadeiro pão, de quem é o seu verdadeiro sustento, daquele que é o seu verdadeiro alimento, Cristo Jesus. Amém? Busque esse pão diariamente. Não se preocupa, eu fico maravilhado com a palavra de Deus quando ela se cumpre na minha vida, e eu fico constrangido diante de tanto amor que Deus tem por nós. Toda vez, amado, que você está envolvido em buscar a vontade de Deus e se alimentar dele, como as coisas que você estava preocupado vêm até você sem esforço. A palavra se cumprindo e sendo real, amado. Quando você bota o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas vêm até você. Se a palavra de Deus se cumpriu na minha vida, e eu sei que se eu te abrisse um espaço aqui, você ia poder falar alguma coisa também. Porque você está preocupado com o alimento verdadeiro. Porque você está preocupado com o alimento que, se você sentir fome, está disponível, à tua disposição. Cristo Jesus se apresentando ali como pão e continua sendo nosso alimento até hoje. Amém? Segundo ponto, vou pedir para você avançar aí do 6, né? A gente está no capítulo 6. Vai para o capítulo 8, no versículo 12 comigo. Está escrito assim na sua Bíblia: Falou-lhe, pois Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá o quê? Luz da vida.
Então Jesus agora se apresentou como pão, agora ele está dizendo para nós que ele é o quê? Luz do mundo. Luz, a gente pode fazer esse ambiente ficar todo escuro, amados, apagar todas as luzes, fechar tudo, fechar tudo. Se eu acender um fósforo, a treva vai se dissipa. Se eu acender uma lâmpada, bum, já dá aquela clareada melhor. E Jesus está dizendo, se apresentando para a gente como luz do mundo. O texto começa com falou de Jesus, ou seja, ele tinha um direcionamento ali para quem estava ali com ele. E é lógico que quando ele está falando aquilo, Jesus com essa didática maravilhosa dele, ele estava falando para a galerinha ali chamada, os sacerdotes e os fariseus que estavam ali, que mesmo vendo todos os sinais, tudo que estava acontecendo, e se você fizer esse exercício em casa, você vai entender melhor do que eu estou falando, que Jesus vinha fazendo sinais, vinha fazendo maravilhas, eles insistiam em permanecer nas trevas. Tem um ditado popular que diz que o pior cego é aquele que não quer ver, né? Ou seja, o pior cego, ou a cegueira, a pior cegueira é aquela que você se limita a não enxergar, mesmo tendo sinais diante dos seus olhos. Jesus contempla a incredulidade no coração ali dos fariseus, daqueles líderes religiosos da época, mesmo diante dos sinais, como eu falei antes, nós não temos um fim, mas sinalizam para alguma coisa. Estão apontando para algo, direcionando para algo, que é justamente para você começar a enxergar que ele era a luz do mundo, e o povo continuava andando nas trevas. Você viu um milagre, em vez de você ter os seus olhos abertos, você queria desejar e matar Jesus, perseguiu de alguma forma, repreendeu. Como é que a gente vai fazer para impedir que ele fale? Como é que a gente vai fazer para impedir que ele continue? João 1,9 vai dizer que a verdadeira luz, que vindo ao mundo, que ilumina ao todo homem, esse era Jesus. E é interessante a gente perceber essa didática que Cristo usa de luz do mundo, é o que ele quer ser na minha e na sua vida, amém? Tirarmos de um momento de treva para enxergarmos coisas que ele está colocando para nós. Assim como nesse contexto os milagres aconteciam e as pessoas continuavam em trevas, continuavam com seus olhos fechados, nós corremos o risco de, ao longo da caminhada, mesmo com Jesus agindo, fazendo coisas na nossa vida ou no nosso entorno, de mantermos os nossos olhos fechados por motivos variados. A gente fica com o olho fechado por orgulho, insistir em ficar com os olhos fechados porque não quer confessar um pecado, não quer se arrepender, não quer procurar aquela pessoa que deve procurar para pedir perdão, e aí você vai ver o olho sendo aberto. Continua avançando com Cristo, está vendo um monte de coisa acontecer, mas não permite que alguma área da vida dele seja tratada, questão financeira, relacionamento com o filho, com a família. Não, Senhor, nessa parte aqui, deixa que a treva continua, a tua luz está iluminando todo o resto da minha vida, essa parte aqui não. Tem um pedacinho, não, isso aqui, não, Senhor, ilumina aqui, não, se iluminar aqui vai aparecer coisa que eu não quero que apareça, então deixa aqui, Senhor, não mexe nessa parte da minha vida, não dá para entender Jesus Cristo como sendo a luz do mundo, entendendo que Ele pode iluminar, meu irmão, só um pedaço da tua vida. Essa luz que veio ao mundo ilumina todo mundo. Então quando Cristo entra na tua vida, Ele quer iluminar o teu ser inteiro. Mas pode expor algumas coisas. Se expor não é para vergonha, é para você confessar, se arrepender e ter um ambiente todo iluminado, ter uma vida toda iluminada, para que a vergonha fique de lado, para que o medo fique de lado. Não, mas é que essa área da minha vida eu tenho medo de deixar o Senhor entrar. E o que vai acontecer? Você às vezes não tem essa certeza, e muitas vezes não temos, mas Cristo está querendo entrar nessa área da tua vida que ainda está em treva, com a sua maravilhosa luz, para que essa área seja iluminada. Para que você não tenha vergonha, para que o Satanás não tenha motivo para te acusar, para que não haja legalidade na tua vida, meu irmão. E qualquer luz que seja, como eu falei no início, exemplo de um fósforo no meio ambiente. Se a treva é densa, o fósforo faz a diferença. Então não tem nada na tua vida, não tem nada na minha vida que não possa ser iluminado por essa luz divina, maravilhosa, que é do Senhor. Aquele que tinha o domínio total do seu ministério está dizendo,
Desde aqueles tempos até hoje, eu quero continuar iluminando vidas. Eu quero continuar sendo a luz do mundo. Discutimos no último estudo de célula, todas as células discutem ao mesmo tempo, como tem sido difícil a gente ser luz do mundo. Você se posiciona como sendo luz. E bem falou, o pastor tem falado sempre no altar, o nosso pastor Valdo, você não precisa nem mais dizer que é cristão, eu sigo a Cristo, só você se identificar com os princípios do reino, você já está sendo colocado de lado, você já está sendo atacado, porque há um ambiente de trevas estabelecido que não quer deixar essa luz entrar de jeito nenhum. Só que nós temos que ser representantes dessa luz em todo lugar. Em todo lugar. Olha, mas é que lugar que eu estou entrando lá, no meu trabalho, né? O ambiente é muita treva, é muito escuro. É, mas a luz que está em Cristo Jesus é maior do que a luz que está no ambiente que você tem que entrar, meu irmão. Do que a luz, do que qualquer treva que esteja no ambiente. É uma luz que vai chegar e não interessa as trevas, ela vai ter que ser dissipada. Você não acende a luz num cômodo e fica metade do cômodo iluminado, ilumina o cômodo inteiro. Então você entende que Cristo é a luz do mundo. Você como um cristão, nós como os cristãos, nós entendemos que nós somos portadores dessa luz. Somos verdadeiros candeias, né? Perdão? Iluminando aonde a gente vai. Mas é difícil, porque a gente vai ter que arrumar inimizade. Olha, se você chegar no ambiente de luz, meu irmão, eu tenho certeza que Cristo Jesus vai honrar a tua entrega e vai iluminar aquele ambiente. Pode ser que a gente não goste, gente que se afaste, gente que corra de você, mas o ambiente ficou iluminado pela tua presença, pela representação do reino que você tem na sua vida. É uma autoridade espiritual que o Senhor está dando para nós. Chegar no local de trevas e dizer assim, aqui eu sou luz. Ah, mas aqui é um ambiente estranho, não interessa. Eu chego lá em nome de Jesus, eu sou luz aqui. Oramos aqui no início do culto, lemos o texto de Efésios, que fala sobre a armadura de Deus, quando a gente está tomando posse, meu irmão. É a luz, você é luz, eu sou luz. Precisamos continuar levando essa luz do mundo à frente. Quando Jesus se defende com isso, ele está falando, se você me tem, você vai ter essa luz. É uma luz que vai dissipar trevas. Não se limite. A gente falou muito disso essa semana, Marcelo. Às vezes a gente foge de um embate, de uma coisa, para não criar um ambiente com uma pessoa, com alguém, um grupo, amados. Bota a tua cabeça no travesseiro tranquilamente à noite, na certeza de que você foi luz em qualquer lugar. Não interessa o ambiente, não interessa as pessoas não vão gostar. Eu sou portador dessa luz aqui, ó, desse Cristo que diz que vai iluminar, e não vai iluminar só os crentes, não, vai iluminar todo mundo. Não é luz para dentro da igreja, é luz para o mundo. Jesus não é luz somente para os cristãos, aquele que já conheceram. Jesus é luz para o mundo. Nós somos representantes desse Cristo, então nós temos que levar a luz de Cristo a todo esse mundo. Árvores não pregam, postes não pregam, eu e você pregamos. Eu e você podemos falar que existe uma luz que dissipa trevas, que a nossa boca, que o nosso lado não cesse de anunciar que Cristo Jesus é a luz do mundo. Aleluia. Amém? Essa certeza de, não, ele iluminou a minha vida. E é por isso que você tem que deixar o Cristo iluminar a sua vida toda. Tem parte no escuro, resolve isso com o Senhor logo, meu irmão. Traz luz para essas partes aí. Não deixa cômodo fechado pegando poeira na tua vida, não. Abre a tua casa, Senhor, ilumina a minha vida. Porque aonde eu for, eu quero estar iluminando. Aquela lâmpada que não tem. O pessoal vai falar, ih, rapaz, o que está acontecendo ali? Quando o irmão chegou, viu um brilho diferente, uma coisa nesse ambiente. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, porque o irmão, a gente chega no ambiente, está uma coisa ruim, está ruim, então vai acabar agora, porque a luz está chegando nesse lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Busque o pão da vida e busque a luz do mundo, amém? Avança mais um pouco aí, pulando do 6 para o 8, agora você vai pular lá para o 10, versículo 7, João 10, versículo 7, terceiro ponto que Jesus diz que Ele é. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, mas Ele também vai dizer no João 10, 7 o seguinte: tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, amém? Então Jesus coloca como a porta das ovelhas. O que é a porta das ovelhas? Vou pedir a minha irmã para ajudar a gente aqui nesse momento com a imagem.
Jesus se coloca, e essa didática de Cristo, como eu já falei, é tão maravilhosa que ele usa todos os elementos de fácil entendimento a qualquer um, porque ele quer que a mensagem dele seja transmitida. Então ele vem e diz que ele é a porta das ovelhas. Deixa eu projetar a imagem ali. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? Eu vou ver com vocês aqui. Vocês estão vendo o cercadinho? Aquilo ali era um curral, né? Não é uma foto, lógico, é um retrato, uma pintura de um curral, muito próximo ao que Jesus está querendo sinalizar. Você vê um curral de pedra, ou seja, está solidificado ali em volta, as ovelhas ali no meio, mas tem uma entradinha de madeira ali estreita ali, não tem? E tem ali sentadinho quem? O pastor. Jesus está dizendo para a gente que ele é aquela entradinha ali. Quando ele está querendo dizer para aquela multidão que está no volta dele, que ele era a porta das ovelhas, ele estava dizendo justamente que era esse local aqui. E aí a gente começa a entender, e tem dois grandes motivos para ele se sinalizar e se colocar como sendo a porta das ovelhas. Primeiro as ovelhas são protegidas ali, não estão? Só que as ovelhas, quem para entrar para fazer mal para as ovelhas tem que passar pela porta. Porque o muro é de pedra, está tudo bem protegido. Então, o pastor se posiciona ali. O que Cristo está trazendo para a gente, e está trazendo para nós nessa noite, é justamente isso, que Ele está se posicionando, amados, numa porta das ovelhas para te proteger, para trazer para a tua vida a proteção que só Ele pode dar. As ovelhas estão dentro do cercadinho delas, Ele está ali sentadinho, igual o pastor tomando conta. O Senhor está dizendo para a gente que na nossa vida, o cuidado que está cercando a Ele, tudo que está cercando a nossa vida, passa por Ele. Você está entendendo? Tudo que está cercando a tua vida, a proteção que você tem, todo o seu alicerce, tudo que está gerando na tua vida tranquilidade, um momento que você pode ter de paz, passa por Jesus. Se você o aceita como porta das ovelhas, você está dizendo que nada do que tiver ao redor vai te atingir se não for passar por Jesus. Tudo que chega na tua vida só chega com a autorização de Jesus. Tudo que entra para te atingir, qualquer perigo, qualquer coisa, só vai entrar na sua vida se aquele que está tomando conta da porta permitir que aconteça. Amados, isso é bênção demais. É você entender num ambiente como esse, que o pastor estava com as ovelhas dele, ele estava ali, de dia ele soltava as ovelhas, e à noite ele reunia as ovelhas para protegê-las. O Senhor está querendo colocar a minha vida e a sua vida debaixo da proteção dele, e dizer, fica tranquilo que eu estou tomando conta da entrada. Enquanto você estiver como o Senhor na porta das ovelhas, nada vai entrar sem que eu permita. Não tem como entrar, do lado está solidificado, eu já construí, eu já preparei tudo. Quem fazia tudo aquilo ali era o pastor, meu irmão. Ele que botava. Ele que entendia qual é o obstáculo que essa montanha tem. Essa montanha tem leão da montanha, então o muro tem que ser de tal altura, eu tenho que botar, né, alguns vocês vão ver que eles botam espinhos ali em cima das pedras, plantas espinhosas, que ele sabia que é quando tinha um animal ferido que pode pular. Não, mas é só lobo, é coiote que tem aqui ao rebanho, então ele faz esse muro de pedra. É o Senhor identificando o que pode afetar a sua vida e te protegendo. Me protegendo, falando que eu sou aquele que vai tomar conta de tudo que entra na tua vida. Eu não vou deixar nada entrar na sua vida que não seja da minha vontade. Tudo que passar é porque eu permiti. Tudo que passar é porque vai ser bom para você. Tudo que passar aqui é porque vai ser aquilo que eu quero para a tua vida. É uma cerca, mas é uma proteção que o Senhor está querendo estabelecer para a nossa vida. Por isso que ele se coloca como a porta das ovelhas. Outro significado que tem também muito forte, quando ele se coloca dessa forma, é que essa porta é estreita. Não é um portãozão de face a cerca, é uma porta estreita. Obriga as ovelhas a serem conduzidas a ele de alguma forma. A ovelha que durante o dia saiu para pastar vai voltar de noite para ficar na proteção. E toda vez que você vai, a ovelha sai, ela se expõe a risco, ela se expõe a perigos, ela vai pegar um carrapato, sei lá, algum tipo de coisa, ela pode ser atacada por algum animal, ela pode de alguma forma ser ferida, e quando ela voltar por ali,
a porta é estreita, que o Senhor está de olho, o pastor pode o quê? Tratar dessa vida. Jesus está querendo sinalizar que Ele quer ser aquele que cuida de você. Você, eu e você temos a nossa vida cotidiana envolvida em todas as nossas tarefas. Tudo, no dia a dia, tomando conta, e um dia a gente volta para casa à noite, o Senhor está ali sentadinho na porta das ovelhas, esperando, vem cá, meu ovelha, que eu quero te tratar. Deixa eu tirar algum carrapato, alguma impureza que você adquiriu durante o dia. Deixa eu tratar a tua vida, tem azeite aqui para colocar na tua ferida. Tem cuidado para você aqui, você não vai ficar desprotegida não, pode deixar, eu sou a porta das ovelhas na tua vida. É uma proteção, é um cuidado que só o Senhor pode ter. É o que o pastor falou no início do culto, é um amor que a gente não consegue enxergar nada que nos separe desse amor. Ele quer providenciar o seu pão espiritual, o seu cotidiano, Ele quer iluminar a tua vida, impedir que as trevas cheguem até você, Ele quer cuidar de você no mínimo detalhe. Um ambiente que Ele cria, que Ele coloca, que você é obrigado ali, literalmente, a passar por Ele, a ter um contato com Ele. Calma aí. O Wellington hoje teve um dia muito estressado no trabalho, ele está precisando de um cuidado, deixa eu cuidar dele aqui antes dele voltar para a minha proteção. Você consegue entender o Senhor agindo dessa forma na tua vida, meu irmão? Cuidado, de proximidade, de estar junto, de estar cercando, de estar protegendo. A ovelha que sai, ela pode voltar na certeza de que o Senhor continua ali, parado, guardando a entrada. Vai cuidar se tiver sido machucado, a ovelha machucou, o pastor está ali na porta das ovelhas, tratando das ovelhas dele. Ali ele percebe que está faltando uma, olha que maravilhoso. Está faltando uma ovelha minha. Se você faz parte daquele cercado ali, o Senhor está tomando conta de você, amados. Se você entende que Cristo é a porta das ovelhas na sua vida, Ele tem cuidado para você, Ele tem azeite para a tua cabeça, Ele vai tratar a sua ferida, Ele vai te dar o alimento necessário, Ele vai saber como é que foi o seu dia, mas a porta é estreita, lembra disso? Tem preço para ser pago nisso aí também. Porta estreita sempre remete a isso. Tem preço para ser pago aí. Mateus 7, 3, 14 vai dizer isso. Você vai pela porta estreita, que larga é a porta, passou do caminho que conduz à perdição. Nós buscamos a porta estreita, amém? Um caminho que a gente sabe que o Senhor vai estar ali, que Jesus Cristo já afirmou que Ele é. E se Ele é e não está acontecendo na tua vida, porque você precisa convidar Ele para Ele ser isso na sua vida. Para a gente caminhar para o final, esses 3 pontos a gente consegue identificar aqui no livro de João com muita facilidade. Jesus se colocando e dizendo quem Ele é. Então você não precisa ter dúvida nenhuma de que você precisar dentro dessa área, o Senhor está. Pão da vida para te dar um sustento, luz do mundo, se apresenta como um restaurador de visão. Aquele que tira a treva e te bota visão novamente. E Ele quer ser a porta das ovelhas, Ele quer tomar conta de você, Ele quer te cercar de cuidado, Ele quer te dar a importância que só Deus sabe que você tem para a vida. Só Deus sabe a importância que vale a nossa vida. Amém. Só o Pai sabe a importância que vale a tua vida. Talvez você mesmo não conheça a importância que você tem diante de Deus, mas Deus sabe. Amém. E foi por isso que Ele enviou a Cristo Jesus. E foi por isso que Ele se apresentou dessas maneiras para nós, dizendo que quer cuidar da gente, que quer ser nosso alimento, que quer tomar conta da nossa vida, que tem luz, que tem propósito de Deus nisso.